Nós aproveitamos a presença de Raquel Kerr Borim e vamos fazer uma entrevista aqui para levar até você aí de casa que está acompanhando de tudo um pouquinho do chamado, do ministério e da história dessa pastora e compositora tão abençoada. Muito obrigada, Raquel, por esse tempo, por poder compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Um grande prazer estar aqui com vocês. Raquel, conta pra gente um pouquinho da sua história, do seu chamado. Já tem 20 anos que você está nos Estados Unidos, ministrando, servindo ao Senhor. Conta um pouquinho pra gente. Ok. Aos 18 anos eu saí do Brasil, de São Paulo. Eu estudei numa escola americana nos meus últimos anos do high school e fui para Jocum. Eu fui para o Havaí. Então, eu fiz Jocum no Havaí por 3 meses e depois eu fiz uma viagem missionária para a Índia. Enquanto eu estava lá, eu estava pedindo orientação de Deus para o próximo passo, eu não sabia o que eu ia fazer logo depois. E meus pais mudaram para a Flórida para ajudar o meu tio com uma igreja que ele tinha, que tinha crescido muito e precisava de mais um pastor. E daí Deus me direcionou a voltar para me juntar com os meus pais. Quando eu saí de casa, eles estavam no Brasil, mas na hora de retornar, eles estavam morando na Flórida. E desde então, eu moro na Flórida há quase 18 anos. E você de casa já deve ter ouvido alguma canção, alguma ministração do pai da Raquel, Guilherme Kerr, que é uma referência, né? Sim. Na adoração no país. Sim. Para você deve ser uma alegria muito grande ter essa referência também em casa, né? Muito grande, é uma grande honra. A gente está sempre como filhos, são 4 filhos. Nós estamos sempre colhendo frutos que a gente sabe que não foi a gente que plantou. Né, que foi o papai mesmo que abriu o caminho e foi um grande pioneiro na adoração no Brasil e no evangelismo no Brasil com Vencedores por Cristo. E é um grande prazer, sim. A velha guarda, com certeza, só de você falar aí o nome e um pouco da história do Vencedores por Cristo, já deve estar lembrando. Você aí da jovem guarda, por favor, entra no YouTube, acesse a internet, veja essa referência, porque isso vai te inspirar também para compor, para ministrar, para fazer muita coisa para a glória de Deus. E Raquel, as influências, além do seu pai, quais são as outras influências do seu ministério? Então, eu sou bem gringa, né? Na verdade, a Vineyard Worship foi uma influência muito grande para mim na minha adolescência. Dos 12 aos 15 anos, nós moramos no Canadá, em Vancouver. E a gente ia em igrejas americanas e a Vineyard estava tendo um mover muito grande em Toronto, que também chegou a Vancouver. Então, eu diria que a Vineyard foi uma parte bem grande. A Rita Springer, que era uma das líderes de louvor deles, e uma das primeiras mulheres que eu ouvi cantar a adoração espontânea e simplesmente assim com coragem, ousadia e muita liberdade no espírito. Aquilo me atraiu muito, eu achava aquilo tremendo, incrível, movia muito meu coração. E a Darlene Zschech, com certeza, da Austrália, do Hillsong, ela foi uma influência imensa para mim. Daí tem meus pais, meu pai e minha mãe também, ela toca, ela canta. Sua mãe também toca e canta? Sim, minha mãe toca piano e tocava com Vencedores. Conheceu meu pai ali, eles foram os dois, um de uma igreja batista e o outro de uma igreja presbiteriana. E daí se casaram alguns anos depois. E deram uma mistura boa, então, né? Sim! Deu uma mistura boa. Com certeza, com certeza. Vamos conhecer, então, um pouquinho dessa mistura agora? Sim. Com a canção Fala. Vocês vão cantar pra gente, daqui a pouquinho você vai cantar pra gente, daqui a pouquinho você conta um pouquinho da história dessa canção. Tá bom, vou cantar, vamos lá. Nada é como o som da tua voz, que a luz nas trevas declarou e o mundo inteiro iluminou. Nada é como o som da tua voz, que a tempestade sossegou e as ondas todas acalmou. Fala, Deus,
Que lindo. Num tempo que a gente quer falar o tempo todo, a gente querer parar para poder ouvir a voz dele é muito importante, né? Quem está em casa pode ter identificado, reconhecido essa canção que você gravou com o Ministério Dunamis, não é isso? Sim, sim. Foi nesse ano passado. Foi um grande privilégio. O Teófilo, líder do Dunamis, estudou comigo em São Paulo. Nós éramos amigos de muitos anos. O Theo Hayashi, para quem está tentando identificar quem que é. Sim, ele mesmo. Eles são uma bênção, né? Ele é a esposa dele. Sim, e a Zoe também. A gente estudou na PACA, na mesma escola, em São Paulo. E então, quando Deus me deu essa música, ele estava falando... Começou com essa frase que ele falou que... Como a gente ouve a Deus com o coração. Não é só com o ouvido, mas a gente ouve a Deus quando a gente abre o nosso coração e posiciona o nosso coração diante dele em silêncio e deixa a distração e entra no lugar secreto e o busca ali. Ali ele fala com a gente e tudo muda, né? A palavra de Deus, a voz de Deus é criativa e ela cria coisas e ela renova coisas e restaura coisas e chama à existência coisas que não são, como se elas já realmente fossem. E você, com tantos anos de ministério, Raquel, como que você lidou ao longo do tempo com momentos de dificuldades de ouvir a voz de Deus? Porque eu acho que nós somos pressionados o tempo todo para ouvir outras vozes que não seja a voz de Deus. Como é que você passou por isso, passa por isso? Assim, para mim, o divisor de águas, aos 18 anos, eu fui batizada com o Espírito Santo. Então, para mim, ali, eu passei a entender a pessoa do Espírito Santo e a voz de Deus de uma maneira muito mais simples, muito mais fácil, menos teológica, menos complicada, mais relacional, como a voz de um pai mesmo, que fala com o seu filho. Então, como eu nunca tive dificuldade de me relacionar com meu pai, conversar com ele, ele sempre conversou muito com a gente. Na verdade, ouviu, né? Muito mais do que falou, que ele tinha 3 meninas. Então, a gente chegava... Mulher fala muito. Pai! E ele ouvia a gente, nos aconselhava, né, nos dirigia, era sempre uma grande bênção. Então, mas assim, durante os anos, eu passei quase uma década, dessa última década, cuidando dos meus filhos em casa. Eu tenho 3 meninos. E muitas vezes ali na rotina, dentro de casa, eu pedia para Deus falar comigo. E muitas vezes ele também ele simplificou muito para mim, porque antes de eu ter filhos, estar tão ocupada em casa com as minhas crianças, eu tinha mais tempo, né? Tempo para ler, tempo para estudar e sentir mais aquela assim, conexão, pelo menos da minha parte para com Deus. E daí, a partir desse tempo, dessa fase, Deus falou comigo que ele falaria coisas comigo, às vezes uma frase a semana toda, às vezes um versículo a semana toda. E ele falou, agora você vai poder ouvir em qualidade, menos, mas mais profundo. Então, acho que isso me ajudou muito nos tempos que eu estava muito ocupada e, com certeza, cheia de distrações. E ele também me mostrou que toda vez que eu abençoo minha família, que eu cuido dos meus filhos, meu marido, da minha casa, ele recebe aquilo como adoração. Então, isso me libertou muito de sentir, de pensar que eu precisaria estar ministrando, né? Um peso religioso, exatamente. Né? Assim, porque não é aquilo que a gente pode fazer, né? É o que ele já fez. Essa simplicidade, eu acho que trata muito desse reconhecer que ele já fez, né? E que ele em coisas tão cotidianas como cuidados da casa, dos filhos, da família, né? Exatamente. E canta mais pra gente. Tá bom, então mais uma. Adoração sincera por falsas imitações. Pai, estava tão distante, enganado por mentiras, perdido no mar cheio de ilusões. Voltar para casa.
nosso lugar, né? Essa é muito especial pra mim. Posso contar? Claro, tô doida pra ouvir. É porque essa é uma música pro pródigo, né? Mas eu nunca me afastei do Senhor. Mas meu pai foi um filho pródigo. E o testemunho dele ao redor do Brasil, quando ele viajava com vencedores, depois que eles cantavam, ele muitas vezes dava o testemunho dele de como ele se desviou e como ele retornou ao pai. E eu tive uma irmã que se afastou por muitos anos. E durante esse período, eu digo que foi quando a gente aprendeu a orar e batalhar no Espírito, até que ela retornasse para casa. E ela voltou, e hoje ela é uma mulher de Deus maravilhosa, uma grande amiga, muito próxima minha, Cris. Que coisa linda isso, né? É o valor da amizade também, né? Daquilo que transcende, às vezes, a questão do sangue, né? Você tá ali em oração, acho que tem tantas... Eu tava ali ouvindo e pensando, assim, que às vezes a gente tem que voltar para casa estando em casa. Sim, também. Né? Tem o pródigo que tá em casa, Tá, né? Em casa. Acho que a gente tem vivido um tempo difícil, né? Assim, de às vezes a gente não conseguir ir mais profundo. Sim. Então, acho que essa canção também nos desperta para a gente voltar para casa, ainda que a gente esteja em casa. Sim. Às vezes a gente está cumprindo uma agenda, né, religiosa, litúrgica, mas o nosso coração não está em casa. E como é bom voltar para casa, né? Acho que todo mundo tem essa necessidade de pertencimento, de saber que está no lugar onde que tem que estar, com as pessoas que tem que estar. Com certeza. Você desfrutou dessa alegria de ter a sua irmã de volta em casa. Sim, sim. E também tive um testemunho incrível de um amigo muito próximo, filho de pastor. Eu tenho um super coração para os filhos de pastores e ministros e missionários, que não é fácil, às vezes é difícil, né? Você ter o seu próprio trajeto, o seu próprio processo, porque a nossa espiritualidade a gente não exatamente herda, né? A gente recebe dos nossos pais, mas a gente tem que ter a nossa própria experiência com Deus. E esse amigo meu me escreveu, ele também tinha se desviado por muitos anos, ele falou: Raquel, como é que você conseguiu escrever o meu coração? Tipo, tudo que eu senti quando eu estava voltando para Deus. E foi uma coisa profética mesmo, porque eu me coloquei na brecha tantas vezes pela minha irmã e ouvi tantas vezes o testemunho do meu pai. E eu falei: Deus, traz para casa todos os órfãos e aqueles também que estão em casa e se sentem distantes. Você disse, inclusive, que agora você e seu esposo estão nos Estados Unidos ministrando, cuidando, discipulando de artistas, cristãos, músicos. Sim. Como que tem sido esse tempo? Tem sido incrível, tem sido maravilhoso. A gente percebe que, às vezes, aqueles que estão se doando, muitas vezes no ministério, na igreja, não têm recebido um pastorado mesmo, um cuidado com sua alma, sua vida, sua caminhada. A santidade é uma das coisas principais para nós, porque é através da qual a gente vê a Deus. E quando a gente vê a Deus, tudo muda, né? A gente se enxerga a uma luz de perspectiva diferente. Então, a gente tem visto muitas pessoas sendo restauradas na identidade sexual, que é um assunto tão delicado hoje em dia, mas que o artista normalmente é mais sensível a essas dúvidas, a essas questões, especialmente os rapazes, né? Às vezes um rapaz mais sensível é visto de uma maneira diferente, mas não deixa de ser um homem, né? Então, a gente tem trabalhado muito essa questão de pureza, santidade, liberdade, libertação no espírito, cura. E tem sido um grande avivamento, uma bênção muito grande. E também eu acredito que seja um meio, as pessoas que elas sofrem muito julgamento, a pressão da condenação do outro, do julgamento do outro, da imposição do outro, né? Porque você falou sobre a santidade, pelo olhar de Jesus, a graça abundante, a misericórdia, há sempre perdão. Sim. Mas muitas vezes, pelo nosso olhar humano, não há, e isso mata ministérios, isso também mata chamados, propósitos, pessoas que às vezes acabam desanimando na fé por conta desse olhar, né? Com certeza, com certeza. A gente não tem dúvida que o Senhor restaura todas as coisas, como se fossem novas. E para a gente poder ir encerrando esse nosso tempo, canta pra gente essa canção que representa muito também fruto dessa aliança, desse encontro, desse tempo juntas, né? Sim, ok, vou cantar. Como é bom receber o Espírito Santo.
nele encontrar a vida de Cristo. Revelação de que sou filha amada, sempre bem-vinda no abraço do Pai, amparada. Como é bom caminhar com o Espírito Santo. Com Ele me elevar a lugares secretos, com a revelação de que sou filha amada, sempre bem-vinda no abraço do Pai, amparada. Não há maior presente que a tua presença em mim, Espírito de Deus, vem como fogo que arde em mim. Não há maior presente que a tua presença em mim, Espírito de Deus, vem como fogo que arde em mim. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.